Hi girls, tudo bom contigo? Ana Girls, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vou aqui conversar com vocês sobre alguns livros que euzinha tenho medo de ler. E não é tipo livros necessariamente de terror, ou livros que tipo eu tenho medo de ler por causa que eu tenho medo de sentir medo com os livros, sabe? Ai, que bolsa dessa alça dessa blusa. É tipo... porque eu tenho medo de ler por alguns motivos. Tem livro aqui que eu tenho medo de ler por causa do livro mesmo, em si, do terror, do medo e tal. Sim, mas não necessariamente. Gente, mas esse cabelo pra frente, parecendo aqueles bigodes. Aqueles bigodes em rosa, eu sei. Aí, enfim, gente. Nossa, meu cabelo tá bonito, né? Ó, bem volumoso, mas enfim, larga o cabelo, né? Esse que é o tema do vídeo de hoje. Deixa aí pra mim nos comentários algum livro que tu tem medo de ler e que tu não leu até hoje porque você tem medo. Conte aí pra mim. Ai, gente, nossa, tá meio calor. Meu Jesus, e olha que tá chovendo desde ontem. Ontem choveu a noite todinha, chuva bem fininha, mas choveu. Hoje é de uma chovida. Chovida que fala? Sei lá, mas continua calor. Mas vamos pros livros, né, Ana? Te concentra, mulher. Se tu gostou da ideia do vídeo, bote o dedo seu aí no like, que teu dedo não vai cair. Tá bom? Se inscreve no canal e vamos para os livros. Assim, eu vou começar. Eu falei que, tipo, ai, não são livros que eu tenho medo de ler. Mas eu já vou começar falando de um livro que eu tenho medo de ler. E esse daqui eu tenho medo, gente. Medo do livro mesmo em si. O Tesouro Secreto do Rafael Montes. Ai, Ana, mas você não colocou ele na sua TBR de leitura desse mês? Sim, gente, coloquei. Mas não é porque eu coloquei que eu não tenho medo de ler esse livro. Eu tenho medo de ler esse livro porque eu sei que esse livro vai ter um tema bem bacana. E aí eu sei, gente, eu tenho medo. E assim, não só este livro, mas todo e qualquer livro de Rafael Montes, entendeu? Todo livro de Rafael Montes, eu tenho medo de ler. Ai, gente, sério, eu vou ler ele este mês? Sim. Mas eu tô com muito medo. Inclusive, eu vou fazer vlog de leitura, porque eu vou ler aqui sozinha, não. Vocês vão ler ele junto comigo, entendeu? Assim, como ele é um livro que ele é mais hypadinho, eu acho que eu vou fazer um vlog com spoiler, porque, né? Eu acho que eu vou fazer, né, gente? Porque eu vou precisar estar comentando as coisas que vai estar acontecendo aqui, né, gente? Como que eu vou ler e não vou comentar as coisas? Eu vou precisar fazer isso. Esse livro eu realmente tenho medo de ler por medo de medo. Jesus, toma de conta, viu, gente? Nossa Senhora. Ai, Deus me livre e me guarde, Senhor Jesus. Quando eu for ler esse livro, Deus abençoe minha vida. Amém, irmãos? Mas aí, me conta se tu já leu o livro. Mas não me dá spoiler não, que eu não li ainda, tá? Não me dá spoiler, por favor. Agora vamos para o próximo livro. Que assim, gente, esses dois... Ai, tem esse livro aqui que eu tenho ele ali, né? Eu não peguei. Pera aí que eu vou pegar, pera aí. Gente, acabei de fazer um desastre aqui agora. Pera aí. Como é que eu vou mostrar pra vocês? Porque essa câmera aqui, ela poderia virar, né? Coisa... Mas olha que... Dá pra vocês verem? Não dá pra ver, né? Dá pra ver? Aqui tá tudo cheio d'água. Não dá pra ver, né? Que bosta. Mas, gente... Eu esqueci que eu tinha botado o copo d'água aqui no chão. Aí eu fui levantar pra pegar o diacho do livro. E eu pisei em cima do copo. E joguei tudo no chão. Gente, assim, se eu não fizer esse tipo de coisa, não sou eu, gente. Assim, it's normal. É mais um dia normal na minha vida. Ai, gente. Ah, deixa aí molhado aí. Eu não... Agora é seca. Enfim, vou continuar com o vídeo, né, gente? Oh, meu Deus. O que eu ia dizer? Ah, tá. Esses dois livros aqui em sequência que eu coloquei são livros que eu tenho medo de ler pelo mesmo motivo. O primeiro que eu quero falar... Nossa, eu podia ter pego... Esse daqui eu tenho o primeiro livro que tá aqui. E agora eu vou levantar pra pegar o livro. Agora eu escorrego nessa água aqui, trombo a cabeça no chão, dou um traumatismo craniano, vou parar lá no hospital e vocês não vão ver esse vídeo. Deus me está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu, hein? Bate na boca, menina, ó. Bate na madeira, tá doida? Eu, hein? Tá repreendido. Aí depois acontece. E aí não sabe por quê, né? Eu vou levar vocês comigo pra me pegar o livro, tá? Se eu cair, vocês vão ver o cara. Não, Deus me livre, não vou cair, não. Gente, eu acabei de ver o livro. Achei aqui, ó. Gente. Pronto, nossa, mas moiou. Nossa, mas moiou bom, viu? Nossa, eu tirei o trem do lugar pra não molhar e a água escorreu lá. Eita, mas tá bom mesmo, viu?
Eita, mulher desastrada, viu? Eita. Gente, assim, eu acho que eu e o Namjoon somos parentes. Eu tenho certeza absoluta que a gente é parente. Que não pode dar um trem desse. Enfim, gente. O livro que eu tenho medo de ler, porque, assim, né, eu já vi gente falando que não é bom, é a continuação de Caixa de Pássaros, que é o livro Mallory, né? Caixa de Pássaros era pra ser um livro único, mas depois o autor viu que Caixa de Pássaros fez sucesso, teve adaptação, não sei o quê, e fez o segundo livro, que é Mallory. Eu nem tenho esse livro, nunca li, não tenho vontade de ler. Assim, eu tenho vontade de ler, tenho, mas eu tô com medo. Gente, um medo tão grande, porque assim, a galera falou que não precisava desse livro, sabe? Não precisava dessa continuação, que a continuação, assim, foi meio, sabe? E aí eu tenho medo de ler. Ao mesmo tempo que eu quero ler, que eu quero saber o que de acho que esse autor inventou mais num livro, mas, assim, eu tenho medo, sabe? Se você já leu, tá? Caixa de Pássaros, e já leu Mallory, conte pra mim se vale a pena eu gastar o meu tempo lendo este livro. Se essa continuação vale a pena, porque realmente eu tenho muito medo de ler e, tipo assim, eu acho que não vai estragar a experiência de Caixa de Pássaros. Não tem como estragar a experiência de Caixa de Pássaros, sabe? Eu acho que não... Mesmo se eu ler Mallory e for uma bosta, não vai estragar este livro pra mim. Mas assim, eu tenho medo de ler e, tipo, gastar o meu tempo lendo uma bosta, entendeu? E eu tenho medo, gente. Ai, vocês me indicam ler? Porque se vocês por acaso me indicar, eu leio. Mas assim, a galera fala que é ruim, né? A gente fala que é desnecessária a continuação, que o autor só fez pra poder, ó, botar um dinheirinho no bolso dele. Então, não sei, gente. Mas esse eu tenho muita curiosidade de ler. Agora, o outro, eu já não tenho tanta vontade assim de ler, tá? Queria ler, só pra falar que eu li também e pra criticar. Mas assim, eu tenho medo de ler porque eu sei que vai ser uma bomba. Que é a continuação de Jogador Número 1, Jogador Número 2. E aí, assim, a galera falou que é uma bosta, Jogador Número 2, que é praticamente, assim, o mesmo enredo, só que com personagem diferente e tal, e aí, tipo, não faz nem sentido a história ali, negócio, porque Jogador Número 1, até em Jogador Número 1, eu não achei que fez tão sentido, assim, a história, a parada lá do jogo, de encontrar as chaves lá pra ganhar, não sei, o prêmio lá, não sei das contas. Que eu não vou falar pra não dar spoiler. Mas, tipo assim, até quando eu li Jogador Número 1, eu falei, gente, mas não faz muito sentido. Mas ao mesmo tempo fazia, né, gente? Porque gente rica tem cada coisa doida na cabeça, né, gente? Então, né? E assim, até fez sentido, mas nesse segundo livro, o povo falou que não fez sentido a motivação do negócio do jogo, o negócio do prêmio e tal, não sei o que. Então, assim, eu tenho medo de ler e de, sei lá, eu queria socar minha cabeça dentro do vaso e dar descarga. Sério, gente, porque assim, tem umas coisas que, assim, que a gente lê ou que a gente vê, whatever, que dá vontade de desouvir, dá vontade de desver, dá vontade, assim, de, tipo, voltar no tempo e falar, não, querido, não faça isso com a tua vida. Entendeu? Tenho medo. Ai, gente. Esse daí é um que eu tenho curiosidade, sim, mas não, acho que não, sabe? Mas o Mallory eu tenho mais vontade de ler do que Jogador Número 2. Tem mais chance de eu ler Mallory do que Jogador Número 2. Então não vou ler. Faz tanto tempo também que eu li Jogador Número 1, gente. Tem tantos anos. E você quer saber? Eu nem assisti o filme, gente. Eu lembro de ter começado a assistir, mas nunca terminei. Eu acho que assim, eu devo ter assistido pelo gente, eu sou péssima nessas coisas de matemática, mas talvez um terço do filme eu tenha assistido. Sim, eu acho que pelo menos um terço do filme. Eu acho bem no início ainda, quando ele tá ali morando no lugar dele lá, fazendo umas paradas lá. Ai, não lembro não, mas eu sei que eu não cheguei a assistir esse filme todo. Mas enfim, vamos para o próximo livro, que eu tenho medo de ler. Esse livro eu tenho medo de ler, realmente por causa... É outro livro, esse daqui eu realmente tenho medo de ler. Meu Deus, que gagueira, Ana do céu. Calma, foco, querida, calma, respira. Esse daqui tá no mesmo patamar de Jantar Secreto, que eu tenho medo de ler por causa do livro, da história, whatever. Flores Partidas, da Karen Slower. Gente, essa mulher aqui, essa autora, assim, ela é bem tantão da cabeça, é bem
é tipo o Rafael Montes. Porque essa mulher aqui, ela escreve uns livros que é muito gráfico. Tipo, se vai ter uma morte, essa morte vai ser completamente gráfica, meu amor. Tipo assim, você vai praticamente estar ali dentro da cena vendo a pessoa, né? Entendeu? Porque essa mulher é louca, maluca, entendeu? E assim, o enredo desse livro, eu nunca terminei. Gente, esse livro eu já peguei ele pra ler. E cheguei até na página. Até no capítulo 5. Não li o capítulo 5, né? Eu li até o capítulo 4. Parei na página 229. 200 não. 229. Aqui, ó. Mais ou menos. Eu li metade do livro, praticamente. E eu não consegui terminar de ler. Porque, assim, a autora, como eu já disse pra vocês, ela é bem gráfica. Então ela escreve coisas muito gráficas. E chegou num momento do livro aqui que estava acontecendo coisas muito nojentas, gente. Esse livro aqui, na verdade, a autora como um todo é, assim, alerta de gatilho, assim, muitos gatilhos, sabe? Esse livro aqui, ele tem muitos gatilhos com relação à mulher, sabe? Violências e whatever. Tudo que você pensar de ruim que um homem pode fazer contra uma mulher, tem esse livro aqui, entendeu? Então, assim, teve um momento que tava acontecendo umas coisas que tava... Gente, eu não consegui continuar lendo. Na época, né? Hoje, gente, eu já tenho 24 anos, né? E, assim, na época eu devo ter, tipo... Deve que eu tinha uns 15, 16 anos. Então, assim, eu era... Não era tão novinha, tipo, 10, 14 anos. De 10 a 14 anos, não. Mas eu ainda era uma criança, gente. Porque pra mim, até com 18 anos é uma criança ainda, gente. Não tem maturidade pra nada, não sabe nada da vida. Então, assim... Sabe, eu com aquela idade, lendo esse livro, gente... E eu dou glória a Deus que eu tive o senso de não continuar lendo, porque se eu tivesse continuado lendo, eu sei que eu teria ferrado com a minha mente todinha, gente, porque o que eu li já ferrou com a minha mente, já, sabe, assim, eu já fiquei, assim, atordoada. Imagina se eu tivesse terminado. Eu vi que se eu continuasse, eu iria precisar, assim, de anos e anos de terapia pra poder me normalizar da minha mente. Então, assim... Eu preferi não continuar. Eu falei, não, esse livro eu tenho aqui na minha casa, eu comprei ele, gastei meu cash com ele, eu não preciso pegar o livro e jogar ele fora. Eu posso pegar o livro e simplesmente guardar ele num cantinho, e aí, daqui a algum tempo, eu pego esse livro pra ler ele de novo, e aí sim eu leio. E foi isso que eu fiz, gente. Eu guardei e deixei ele aqui. E assim, esse livro, gente, eu comprei ele em meados de 2018, 2019. Se pá, eu devo ter lido... Nessa época, né, gente, que eu devo ter pegado ele pra ler, então 2018, eu comecei a ler pra valer em 2017. Eu não sei se eu sei que eu comprei por aí, de 2017 pra 2019, mais ou menos. Então, assim, em 2017 eu tinha 16 anos, né, e assim, foi entre essa idade, 16, 17 anos, que eu peguei esse livro pra ler, e, gente, né, não é um livro pra adolescentes, gente, é um livro muito pesado, muito pesado, muito pesado mesmo. E hoje em dia, eu sei que a minha cabeça de hoje dá pra me ler esse livro. Eu tenho muita vontade de voltar pra esse livro, mas ao mesmo tempo eu tenho um certo medo, porque eu sei o quão gráfica essa autora é, o quanto que, tipo, vai ter cenas ali que são chocantes, vai ser ultra mega chocante, porque ela vai descrever tanto, você consegue ver os trem, entendeu? Então, essa autora é correta, gente, é muito louca. Pra vocês terem só um gostinho, eu vou ler aqui um trechozinho do início pra vocês. Assim que você desapareceu, sua mãe me alertou que descobrir exatamente o que tinha acontecido seria pior do que nunca saber. E aí, isso é o início ali do livro, é tipo um prólogo que abre, né, o livro. Então, assim, a gente é muito louca essa autora, tá? Teve um outro livro dela que eu também não consegui ler. Também eu peguei ele pra ler na mesma época, né, gente? Que é A Boa Filha. Também não consegui ler, gente. Muito gráfico. Ele já começa no gráfico, gente. Ele já começa com as coisas acontecendo no livro, né? A Boa Filha. E eu lembro que eu não consegui continuar com a leitura. E aí, eu não sei porque... Esse livro eu peguei pra ler. Eu não lembro se foi depois de já ter comprado esse, se foi antes. Não lembro. Mas... Enfim. Eu tenho A Boa Filha no e-book. E eu tenho outro dela que eu acho que é A Garota dos Olhos Azuis. Esse é um pouquinho menor, esse é A Garota dos Olhos Azuis. Eu tenho esses dois em e-book, que ficou de graça um tempo aí na Amazon e eu peguei. Eu tenho esse daqui, Flores Partidas, né?
físico, e eu tenho outro da autora, que é a Esposa Perfeita, físico também, que eu comprei na época, foi os dois juntos, Flores Partidas e Esposa Perfeita, que era um combo ali, eu paguei R$ 30 nos dois livros, gente, assim, um achado da vida, nunca mais achei livro desse jeito, 2 livros por R$ 30, nunca. E enfim, gente, é isso, agora vamos para o próximo livro. Ixi, esse daqui... Ai, gente, que pra começar, eu tenho que me inteirar no universo do autor, né? Que eu estou aqui falando de que autor? Stephen King, gente. E aí, eu coloquei It, a Coisa, que eu tenho medo de ler. E eu tenho medo de ler esse livro por causa do tamanho. Na verdade, eu não diria nem medo, diria preguiça mesmo. Porque, gente, olha o tamanho da merda desse livro. 1000 e lá vai cacetada de página. Gente... Eu tô costumando a ler meus livrinhos de 300 e poucas páginas, eu vou ler um livro de 1000 e lá vai cacetada. Esse livro eu já disse que eu vou ouvir o audiobook dele, sabe? Eu posso até pegar o e-book e acompanhar junto com o audiobook, sabe? Fazer uma leitura híbrida, os dois juntos, sabe? Ouvindo o audiobook e acompanhando no e-book. Mas esse livro é um livro que eu jamais vou ter ele físico na minha estante, porque o livro é um tijolo, literalmente. Aqui em casa não tá cabendo nem os livros que tem aqui. Imagina eu comprar esse tijolo pra colocar aqui. Não tem como, não tem como. E assim, eu tenho medo de ler e tinha coisa. Esse livro é o que eu mais tenho vontade de ler do Stephen King. Só que assim, o King tem esse negócio do multiverso dele, né, gente? E eu fico com essa paranoia na minha cabeça que eu preciso ler os livros em ordem pra mim não pegar spoiler do multiverso dele, whatever. Ai, gente, montei essa paranoia na minha cabeça porque eu vi muitos vídeos, né, lá no passado, no BookTube, de pessoas falando, a ordem cronológica pra você ler Stephen King, pra você se inteirar no universo do Stephen King. Aí, agora eu não tiro isso mais da minha cabeça, agora eu preciso ler do jeito certinho pra me inteirar no universo do Stephen King, senão eu não vou ler. E aí eu tenho aqui que eu comprei, gente, Carrie Estranha, eu comprei Misery e eu comprei o Bazar de Sonhos Ruins. O Bazar de Sonhos Ruins eu estou lendo porque é um livro de contos e, pelo que eu sei, ele não tem muita integração assim, com o universo do King. Se tiver também, agora liguei, ó, vai tomar banho na soda, porque esse é um livro que eu queria ler há bilhões de anos atrás. Eu comprei ele uma vez pra ler lá no estante virtual. Levei boicote porque extraviaram minha mercadoria, roubaram minha mercadoria, entendeu? Foi ele e Menina Má que eu tinha comprado no estante virtual. Aí mandar extraviar, os correios extraviou, eu tive que pedir reembolso. E aí depois eu nunca mais nem confiei de comprar no estante virtual. Tipo, eles não têm culpa, mas na época eu era, tipo, uma adolescente, né, gente? E aí eu fiquei com medo de comprar, achei que poderia ser algum problema também com o site, com a empresa, e eu nunca mais comprei lá. Mas também, gente, hoje em dia eu já tentei comprar, cebolinha, comprar lá, mas o frete, né, só Deus na causa. Enfim, gente, vamos para o próximo livro. Esse livro aqui, eu tenho medo de ler ele e odiar, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, eu morro de medo de ler esse livro e odiar ele, porque todo mundo ama essa porcaria desse livro, e não só esse livro, mas tipo, todos os livros dessa autora. Tem o outro lá, que é Daisy Jones and the Six, que todo mundo ama também. Aí eu vou pegar a merda de Evelyn Hugo e ler, aí eu vou odiar essa porcaria desse livro, se por acaso acontecer, que eu sei lá, né, gente, porque eu não posso controlar os meus gostos pessoais, né, se eu vou gostar ou não de alguma coisa. Aí eu não gosto desse livro, aí eu vim aqui falar pra vocês, ai gente, eu não gostei de Evelyn Hugo, aí o pessoal vai cair matando em cima de mim. Até porque por que eu tenho que ligar com a opinião dos outros, que eu não sei também, né? Mas assim, eu tenho medo de ler, porque livro hypado, eu sempre fico com um pé atrás de ler, gente, sempre. Ai, porque não sei o que esse livro aqui é muito famoso. Gente, eu sempre fico com um pé atrás de ler. Eu prefiro ler esses livros que a galera odeia do que ler livro que a galera gosta, entendeu? Eu tenho medo, gente. Nossa, vocês não estão entendendo. Ai, não vou nem falar muita coisa, vamos passar pro próximo. Ai, gente, esse daqui eu tenho medo de ler por causa da história do livro, que é uma história muito pesada, que é o livro Minha Sombria Vanessa. Esse livro também ficou hypado, né, na época que lançou e whatever e tal. E eu tenho medo de ler ele, gente, porque ele é ali inspirado no livro Lolita, do Vladimir Nabokov. Eu li esse livro, gente, eu tinha meus 17 anos. Eu li essa porcaria desse livro de Lolita pra poder fazer um trabalho da escola. Que, na verdade, o trabalho não era ler Lolita. Você tinha que pegar um livro, assim, de literatura e tal. Um livro mais voltado pro clássico e ler essa merda desse livro. E eu fui inventar a moda de pegar Lolita pra ler. Gente, esse livro dá, assim, nojo. Eu nem consegui chegar no final de Lolita, você quer saber?
E assim, minha sobrinha Vanessa, pelo que eu entendi, né, que eu lembro do pessoal falando da época, o livro, ele é a mesma coisa do Lolita, só que ele é na perspectiva, né, da menina, não é na perspectiva do cara. E assim, gente, eu não sei se eu estou preparada para ler um livro assim, mesmo eu agora com meus 24 anos, eu ainda acho que não tá em época de eu pegar Lolita e reler, que eu tenho muita vontade de pegar Lolita e reler esse livro, só que eu não acho que tá na época de eu reler Lolita. Eu acho que talvez quando eu tiver ali com meus 30 anos, ou até mais de 30, beirando os 40 anos, eu pegue e releia Lolita. E aí eu releio e chego até o fim do livro. Mas assim, não sei, gente, eu tenho muita vontade de ler Minha Sombria Vanessa, sim. Mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo, por causa que a história não é legal, né, gente? Porque Lolita, ele vai falar sobre essa coisa da pedofilia, né? Então, ai, gente, não é legal, né? Então eu tenho medo de ler, gente. E assim, vai ser um livro que eu acho que assim, vai destruir a minha alma, que eu vou chorar e que eu vou precisar, assim, terapia. E eu não tô tendo terapeuta. E, tipo, eu vou precisar ler ele numa calma, numa paciência, devagar, assim, digerindo, sem correria, na paz de Cristo. Então, não sei quanto que eu vou ler, mas eu tenho medo de ler. E eu quero ler o livro, mas eu tenho medo. Agora, o outro livro, que é o último livro, que eu tenho medo de ler, e esse também é pela história, porque a história é triste, né, gente? Que é O Menino do Pijama Listrado. Gente, esse livro aqui tem adaptação. Eu já vi o filme, e esse, sim, eu tenho raiva desse filme, porque nossa, não é raiva do filme que ele é ruim e tal, não sei o que. É história, gente, porque é uma história real, sabe? Essas coisas de que o povo fala, ai, igual filme de terror, tipo O Exorcista, ai, baseados em fatos reais. Pra mim, que se dane se é baseado em fato real. Eu não tô nem não tenho medo disso. Mas agora, você pegar uma história, igual a história do Menino Pijama Listrado, que tem a ver, né, com o negócio de Adolf Hitler, os judeus lá na Alemanha e tal, os campos de concentração, Auschwitz, essas coisas assim, que são coisas reais, são coisas que aconteceram realmente na nossa história. Gente, eu tenho muito, assim... Nossa... Assim, eu fico muito na deprê, eu fico muito mal. E, nossa, eu lembro de assistir esse filme na escola várias vezes e de sempre eu chorar horrores, e eu fechar o olho naquele momento lá do filme, que é o momento mais triste que tem, gente. Assim, eu tenho medo de ler esse livro porque o livro, ele geralmente ele traz cargas emocionais maior do que o filme, né, gente? Assim, o filme, ele é mais visual, né? Então, como você vê, fica, assim, mais... né? Você chora também, né? Eu acho que, assim, tem certos livros que é mais fácil você chorar com o filme do que com o livro, sim, mas... dependendo da escrita do autor, ele te consegue transmitir tanto aquele sentimento que tu chora, entendeu? Então, eu não sei direito como que vai ser a escrita do John Boyne, mas eu tenho muito medo de ler esse livro por causa da história, que é triste, e eu sei que, assim, eu vou ficar numa tão grande depois desse livro, e eu tenho medo de ler ele. Ai, gente, sério, esses livros que, principalmente, gente, livros e filmes, whatever, tudo que envolver criança, gente, vai me afetar, sabe? Envolveu criança, gente, eu posso ter certeza que aquilo ali vai mexer comigo, entendeu? E é isso daí, gente, são esses os livros aí que eu tenho medo de ler. E cada um tem, vocês viram, né, que tem uma motivação diferente do porquê que eu tenho medo, né, de ler esses livros, igual Minha Sobrinha Vanessa, eu tenho muita vontade de ler, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo. Mallory, eu tenho muita vontade de ler, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo. E é assim, né, gente, que as coisas acontecem na nossa vida, né? A gente às vezes tem medo, mas a gente quer muito, né? Essa dualidade que não dá pra entender, né, mas é a vida, né? Então, tem algum livro desses daqui que você leu, que você quer que eu leia? Me convença aqui nos comentários, mas sem me dar spoiler, pelo amor de Deus, que se tem uma coisa que eu tenho um ódio, é spoiler. Não me dá spoiler, não. Me convença a ler o livro, mas sem spoiler. E foram esses e os livros, né? Então, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e sobre isso. E, por enquanto, é só isso aí, galera. Um beijo pra vocês, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Fui! Desliga!